Olá, muito bom dia para você que está no campo, na cidade, acompanhando a programação aí pelo seu celular, pelas redes sociais. Começamos agora, ao vivo de Brasília, o Agroband, a sua janela para o mundo do campo. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho, dia da pizza, hein? São 8 horas da manhã. Veja os destaques da nossa edição. Estados Unidos anunciam taxação de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Medidas impactam em cheio o agronegócio do Brasil. Carne, café, suco de laranja estão entre os setores mais afetados. O governo brasileiro sinaliza que vai usar a lei de reciprocidade para taxar os produtos americanos. Frente Parlamentar da Agropecuária pede reação firme, mas com cautela. Cai o preço da carne de frango aqui no Brasil. Veja por quê. É agora, no Agroband. Muito bom dia para todo mundo. Bom dia para você, querida Carol. Bom dia, Valterno. Para você e para quem nos acompanha aqui no Agroband. Dia agitado, hein? Sim. Desde ontem, hein? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros. A medida afeta setores do agro, como carne, café, suco de laranja e muitos outros. E vai impactar na economia, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Direto de lá, dos Estados Unidos, o correspondente Eduardo Barão tem os detalhes. Olá, bom dia para você, para todo mundo também no Brasil. Olha, o anúncio da taxação foi feito por meio de uma carta que Donald Trump enviou para o presidente Lula. O líder americano anunciou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Essa nova taxa está prevista para entrar em vigor no próximo dia 1º de agosto. Segundo o anúncio, essa tarifa de 50% será aplicada sobre todas as exportações brasileiras enviadas aqui para os Estados Unidos, tirando aquelas tarifas setoriais que já existem. Por exemplo, produtos como aço e o alumínio, que já enfrentam tarifas de 50%, que tem já impactado diretamente a siderurgia no Brasil. Ao justificar a medida, Trump afirmou que a relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil é injusta. Na verdade, dados oficiais mostram que o Brasil tem registrado déficits comerciais seguidos com os Estados Unidos desde 2009. Na carta, o republicano também afirmou, sem provas, que a decisão de aumentar a taxa foi tomada devido aos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos. Ele citou diretamente, no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, e agora nós vamos saber como foi a reação do governo brasileiro e do agronegócio com Sebastião Garcia, que está aqui ao vivo com a gente. Sebastião, bom dia, bem-vindo. Oi, Carol, bom dia Valterno, bom dia a todo mundo. Pois é, a notícia, ou a medida, preocupou todo mundo, né? O governo brasileiro reagiu dizendo que vai aplicar a lei da reciprocidade, que prevê o mesmo tratamento em casos como esse. A Frente Parlamentar da Agropecuária disse que é um momento de cautela e que defende medidas ou ações enérgicas, firmes, né, e estratégicas nas negociações. A associação que representa a indústria exportadora de carnes diz que prejudica todo o setor produtivo. A associação que representa também a indústria de sucos diz que o problema não é só para o Brasil, é também para a indústria de sucos lá dos Estados Unidos, que emprega muita gente e que tem o Brasil como principal fornecedor. Bom, o Itamaraty respondeu à carta de Trump e alega, inclusive, que ela é ofensiva. Voltamos com vocês. Obrigado, Sebastião. Olha só, gente, embora os Estados Unidos representem apenas 12% das exportações brasileiras, eles são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, em termos de balança comercial. Quem comenta as consequências dessa medida é o economista da FGV Agro, Felipe Serigati, que também está aqui com a gente ao vivo. Felipe, bom dia. Qual é o tamanho desse estrago? Bom, o Felipe deu uma travada, a gente volta daqui a pouquinho com ele. Agora são 8 horas e 4 minutos. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver por que a carne de frango está caindo aqui no Brasil. É daqui a pouquinho. O Agroband, a sua janela para o mundo do campo, está de volta ao vivo.
A carne de frango é a mais consumida no Brasil. Nos últimos dias, o preço dessa proteína caiu no supermercado por causa do excesso de oferta que foi provocado pela gripe aviária, que restringiu nossas exportações. Está indo muito bem, a gente está retomando os mercados. Veja na reportagem da Carolina Rabelo. O Djalma, que não é bobo, está aproveitando a queda no preço do frango para abastecer a geladeira. Ele estava na média finalzinho da semana passada em torno de R$15. Hoje ele está numa promoção a R$ 9,99. Daí você está aproveitando e fazendo estoque. Esse é o momento, tem que fazer isso, aproveitar essas oscilações de preço, ver o que está em oferta e aproveitar e levar para casa. A Josi, que também não abre mão da proteína, priorizou a compra do frango. Teve uma baixa e vou aproveitar para levar, já que sou consumidora assídua, né, de frango e ovo, por causa da academia e da mountain bike, né, que eu sou ciclista. Então vamos aproveitar e vamos levar, né? O aumento no consumo do frango acontece porque o Brasil deixou de exportar cerca de 123 mil toneladas da proteína, segundo a Secretaria de Comércio Exterior. E é justamente esse excedente que tem provocado a queda nos preços. Em algumas praças, pontualmente, houve queda de 15%, de 10%, de 12%, variações que são naturais quando você tem um aumento de oferta gerado pela suspensão de alguns dos mercados. O frango é a proteína animal mais consumida no Brasil. De acordo com a BPA, o consumo per capita é estimado em 46 quilos por ano, bem maior do que a carne bovina, que é de 32 quilos, e da suína, que é de pouco mais de 19 quilos. Mas será que o preço do frango vai continuar assim? A retomada dessas exportações coloca o mercado numa normalidade, coloca o mercado na sua rotina tradicional e aí os preços da carne de frango tendem a subir também no nosso mercado doméstico, uma vez que ela vai ser a proteína de escolha da maior parte da população brasileira, o que é bastante compreensível diante do encarecimento da carne bovina, por exemplo. Enquanto o preço do frango vai ficando assim, o melhor é aproveitar. O Luciano é comerciante e tem um restaurante. Ele já garantiu o estoque dos próximos dias. A gente notou essa semana em torno de 10%, 12% a queda, né? E aí acabamos repondo aí o estoque aí para mais dias, né? Que a gente trabalha com estoque geralmente mais reduzido e essa semana a gente aproveitou essa baixa para repor o estoque e manter mais uns dias com esse preço mais baixo. Seja o molho, na chapa ou assado, o franguinho tem a preço do brasileiro. E se tem uma coisa que ele não falta, é no prato, viu? Feliz comendo franguinho, Carol. Olha só. O consumidor também, né, com a queda no preço. Gente, aos poucos o Brasil vai retomando as exportações de carne de frango, não é verdade? Isso mesmo, viu, Valteno? Por isso nós preparamos aqui um telão para poder mostrar para quem nos acompanha, porque 23 países já voltaram a comprar a carne de frango do Brasil. Isso segundo o Ministério da Agricultura. 18 países compram de todo o Brasil, menos os frangos produzidos no Rio Grande do Sul. Outros 2 países não só compram a carne de frango na origem do município de Montenegro, que foi onde teve a infecção da gripe aviária. E 10 nações ainda não voltaram a comprar a carne de frango brasileira, entre eles os maiores importadores, como China, União Europeia, Canadá, Chile e Malásia. Bom, agora a gente vai tentar fazer aquele contato com o nosso economista Felipe Sirigatti para falar dos impactos da taxação do agro brasileiro, não só do agro, né? De tudo que sai do Brasil, 50%, anunciado ontem pelo Trump. Qual o tamanho desse estrago, Felipe? Vamos ver se agora a gente se firma aqui, né? Agora vai dar certo. Bom dia, Valteno. Bom dia, Carol. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que ter claro, não é uma tarifa ali de protecionista, claramente uma tarifa punitiva, 50% praticamente inviabiliza o comércio. Olhando para o agro brasileiro, tá? Então os principais alvos, naturalmente, a gente pode mencionar aqui café, carne bovina, suco de laranja, papel e celulose. Se isso vai afetar exatamente a cadeia como um todo, é um ponto ainda meio aberto, porque não é um produto, não é um destino principal para nenhuma dessas cadeias, mas certamente para exportadores específicos, essa situação é bastante desconfortável. E com relação ao emprego, está todo mundo falando que isso vai impactar o emprego aqui no Brasil, talvez até nos Estados Unidos. Qual é? Isso é fato mesmo, é?
eu acho que ainda é muito preliminar, tá, para um resultado como esse. Em termos de PIB agregado, o Brasil, como já é uma economia mais isolada, o impacto não deve ser tão grande, até mesmo porque, gente, ainda tem espaço talvez para alguma negociação. Acho que a principal estratégia nesse momento, dado que a gente não tem muitos instrumentos de barganha, é não retaliar. Vamos usar como exemplo o Japão, que também foi alvo de tarifas pesadas. O que ele fez? Sentou e negociou, não tentou retaliar. Então a gente tem a lei de reciprocidade econômica, mas ela fica ali na mesa caso seja necessário, é isso? Exatamente, até mesmo porque a gente não tem muito o que fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar, então, agora não pagar direito de propriedade, royalties. Então, vamos imaginar isso aqui, por exemplo, para sementes, as empresas americanas que a gente utiliza aqui no Brasil. Se a gente não pagar ali a propriedade intelectual associada àquele produto, simplesmente a gente não vai conseguir utilizar aquela semente. Qual que é a vantagem para o Brasil nisso? Infelizmente, a gente acabou ali entrando no alvo da política externa norte-americana sem os devidos instrumentos para poder participar dessa batalha. Felipe Serigati, obrigado pela sua participação aqui. E a gente acompanha, agradeço, né, Carol, gente. durante todo o dia, né? Exatamente, dia movimentado para o nosso setor, então a gente segue trazendo toda a atualização aqui para quem está em casa nos acompanhando e como que isso impacta o nosso setor, né, Valter? Exatamente, aqui na Band, em todos os nossos canais que tratam do agronegócio. Obrigado pela sua audiência aqui. O AgroBand fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Até lá. Tchau, tchau.